Loureiro, estou com essa palavra no coração, vamos para aí, no mês de 18, para Deus, por essa oportunidade, né? Por este momento que Deus tem que dar, nós estamos esta noite, buscar a presença dele, né? Buscar a palavra dele, a palavra da glória para esta noite, que possa esta noite. Acho que a gente conhecia essa palavra de Deus, né? Mas esta noite, com certeza de Deus. E algo para mim, algo para você nesta noite, assim eu creio. Jeremias 18, amém? A palavra do Senhor que veio, né, a Jeremias dizendo: levanta-te, né? Desce a casa do loureiro, e lá farei ouvir a minha palavra. E desci a casa do loureiro, e vi que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas, né? E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este loureiro, ou casa de Israel, e eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na mão ou casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir. Amém? Que a gente chama de Jesus Cristo, fique nos prestar suas horas, a gente orar nesta noite, falar com Deus mais uma vez. O Senhor está aqui nesta noite, Ele quer todos os dias, né, que a gente tenha com Ele esse contato, este momento onde Deus tem sempre preparado para mim e para você, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite eu quero te pedir por esta igreja, por esta vida, Deus, que estão aqui, para que através desta mensagem, da palavra, Deus, uma mensagem que o Senhor tem para os nossos corações, que o Senhor venha nos alimentar, Deus, no departamento deste corpo, desta mente, Deus, aonde precisa ser preenchido pelo Senhor, que o Senhor venha preencher nesta noite, pois somos barro na mão do oleiro, e nós queremos nesta noite, Pai, uma vida de transformação, uma vida de mudança, de restauração, Deus. Mas para isso nós precisamos ser moldados, Deus. Então molda nesta noite nossos pensamentos, nossos olhos, nossas emoções, Deus. E nos faz, Deus, um vaso perfeito na mão do oleiro, Deus. Pois nesta noite nós estamos aqui, Deus, para servir ao Senhor, para ter contigo, Deus, estes encontros, Deus. Encontro, Deus, aonde o vaso que está na mão do oleiro, esse vaso, Deus, vai ser transformado, Deus. Pois buscamos nesta noite, Deus, uma transformação para nossas vidas e precisamos cada dia mais, Deus. Ser cheio do Teu Santo Espírito, da Tua presença, para que a Tua palavra nesta noite, Pai, tenha encontro com um homem ou com uma mulher, Deus, e que através deste encontro, Deus, as vidas sejam transformadas, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém, Deus? E é o Senhor de hoje, né? Para que as nossas vidas, quando nós entendemos que o Senhor nesta noite, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. E nós, como vaso de Deus, o vaso de Deus nesta noite, nós precisamos todos os dias ser transformados, porque quando o homem, eu lembro que quando eu era pequenininho, né, lá na Paraíba, lá, a gente não fazia barro, mas fazia os tijolos, né? Não sei se o pessoal do Leste lembra, né? Aí tinha uns negócios assim que eles colocavam a massa, né? Puxava para cima, fazia os tijolos, eu levava uma tábua, né? E jogava para secar no sol, assim, fazia, né? Foi só, eu lembro também. E era muito interessante, né? E tinha uma capoeira, falava capoeira, ele falava, né? Ele falava, onde fazia ali os vasos, aí tinha as mulheres que elas, às vezes, colocavam nos pés, né? Era um negócio que acelerava assim, né? Aquele negócio ia mudando ali o vaso. E eu vi quando eu era pequenininho, eu vi que muitas das vezes começava a subir, começava a ficar toda e quebrava, né? Ela pegava a massa e enchia de novo, né? Para fazer os vasos. E eu, esses dias aí, eu estava lá na cidade do irmão Josinaldo, como que é mesmo? A cidade da Castabal? Remígio, a cidade chamada Remígio, né?
fui para a cima de dentro, mas para longe, não chegava nunca, né? E aí na volta, ele falou: pastor, passa na casa da minha mãe, para você orar por ela, que a mãe dele tem derrame, né? É uma senhora que tem 84 anos, então uma bonequinha pequenininha, achei que ela estava deitadinha com a boneca, né? E ali nós entramos na casa dela e foi uma bênção. Deus pensa um pessoal abençoado ali, um pessoal. E lá eu vi um monte de vasos, né? Vasos que as pessoas tinham feito, que as pessoas fazem vasos nas suas casas, vai para vender na feira, né? Ainda tem os vasos, as panelas de barro, né? Eu vi coisa interessante, aí eu lembrei dessa palavra, falei: olha, nós começamos com esses vasos na mão do oleiro, né? E Deus, irmão, Deus é tão maravilhoso que até a data de hoje, até o dia de hoje, até esse momento, o Senhor tem lutado, tem guerreado, né? Para que esse vaso que o Senhor e você está se torne um vaso perfeito. Porque somente através da perfeição é onde nós vamos encontrar a glória de Deus. Não é verdade? Vasos quebrados, vamos quebrar todos os dias, irmãos. O Senhor vai nos quebrar, seja na parte financeira, seja na parte amorosa, seja na parte da saúde, qualquer parte da sua vida vai se quebrar para formar você. Não é verdade? Se ele é um criador, quando ele está criando seja qualquer coisa, primeiro ele vai quebrar, né, para criar essa matéria. Eu acredito que quando o cara vai criar um carro, primeiro ele faz os gráficos, né? Os gráficos falam, né? Faz os gráficos, bonitinho. E assim também somos nós, né? Nós somos assim também. Então o Senhor, ele tem quebrado o homem, tem quebrado o meu. Por quê? Porque o homem perfeito, a mulher perfeita. Não é verdade? Somente assim, né? Somente assim, naquele grande dia nós vamos entrar no reino do céu. E nós precisamos estar na mão do oleiro sempre. Esteja sempre na mão de Deus. Na mão de Deus você vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, irmãos. E Deus tem feito isso conosco, não é verdade? Só que nós, hoje, eu queria aprender, hoje eu entendo, né? Hoje eu sei que tudo que acontece na minha vida, seja bom ou ruim, é permissão de Deus, para me melhorar. Porque eu preciso melhorar na minha vida muita coisa. E se eu estiver na mão de Deus, vou estar na mão de quem? Né? Vou estar nas minhas mãos, seguindo a mim mesmo, meus desejos e minhas vontades. Então que eu esteja na mão de Deus. Ele vai me quebrar, né? Ele vai me quebrar, mas no final das contas vai me tornar uma pessoa melhor. Aleluia. Uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que as pessoas vão ver, eu falo: espera aí. Eu acredito naquele povo ali, cara. A palavra que está dizendo. Não é verdade? É verdade, irmãos, porque nessa linha ainda agora, para Paraíba, eu conheci pessoas que no ano passado eu não conheci, mas conheci pessoas. Eu falei para o pastor: eu conheci a mulher do juiz, né, que me chamou para tomar um café, né? Porque eu já estou na cidade há 7 anos, 6 vezes que eu vim para lá, né? Então, querendo ou não, quando você começa a ir para um lugar 7 vezes, as pessoas falam: aí, eu preciso conhecer. Você começa a ficar conhecendo as pessoas, né? Eu preciso conhecer essa pessoa. E um dia eu estava lá em casa e ela falou assim: pastor Paulo, a mulher do juiz quer conhecer o senhor, quer tomar um café com o senhor. Eu falei: pode, vamos um café para a gente conhecer, né? E eu falei: não, mas só que você vai comigo nesse café aí, né? E aí ela tem, essa mulher faz um monte de coisa. Eu penso mulher que faz um monte de coisa, essa mulher, né? E aí eu fui na salinha dela, ela mexe com um monte de coisa lá. Eu fui lá, conversei com ela, falei: vamos tomar um café. Fui numa padaria mais chique que tem na Rua Nova, uma padaria bonita lá. E ela sentei e falou assim: fala dos seus propósitos, das suas ideias, né? E aí eu comecei a falar com ela, tomamos um café e tudo mais. Glória a Deus, que até acabou o café, né? Até acabou o café com força ali. Minha tapioca com leite moço e com coco, né? Coco não viu coco, mas o leite moço viu. Até eu falei para ela: estava uma tapioca com coco, o leite moço com coco não. Mas amém, né? E aí eu conheci a minha filha dela, né? Ela queria apresentar a mãe dela, que era o juiz, só que ele estava na cidade, né? E eu vi que realmente Deus ele está transformando, né, a minha vida, né? E trazendo pessoas um pouco mais alto, né? Para abençoar, porque na verdade a obra é de Deus. E nesses 10 dias que eu passei na igreja, nós crescemos muito, né? A igreja estava sempre cheia todos os dias. Eu até falei para o pessoal subindo que na hora da música, pastor Paulo, quando você vier de volta, nós vamos abrir uma igreja, um povoado para esse vai com a nova, né? Floriano, eu nem sabia, mas eu passava por esse Floriano direto para ele, né? Vamos abrir uma igreja aqui em Floriano, porque aqui precisa. Quer dizer, então eu falei: peraí, então eu estou sendo levado pelo amor de Deus, Deus está me mudando, e as pessoas estão vendo.
E é muito interessante, irmãos, porque Deus todos os dias Ele quer lutar para que eu melhore, para que você melhore todos os dias. Nós aqui fazemos parte do reino do céu. O reino do céu é isso. E você, é tão interessante, uma pessoa, Deus ganha a nação, ganha. Deus precisa de muito? Não precisa de muito, irmãos. Você vê que uma pessoa, olha quantos milhões de pessoas tem neste mundo afora aí, né? Começou com uma pessoa, não foi? Com Adão e depois com Eva. Olha só o que Deus faz. Então, para Deus, irmãos, nada é impossível. Só que muitas das vezes eu, como homem, você como mulher, que está na igreja, que está buscando de Deus, entenda nesta noite, em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus te chamou não para fazer parte desse mundo. Está neste mundo, né? Você pode passear, você pode usufruir, você pode fazer isso, só que Deus Ele quer ter com você uma aliança. Ele quer forjar a tua mente, né? Ele quer forjar a tua vida e fazer de você uma nova criatura. Por quê? Qual é o projeto de Deus para o homem como nessa terra, né? Abençoar, levar para o céu, para ter uma vida com Ele eterna. Mas para isso, nós precisamos estar na mão do goleiro, esteja na mão de Deus sempre. Esteja, Deus não quer o mal, nem comigo que está aí fora, mas no seu. Então, se eu quero ter uma vida de sucesso, uma vida de sucesso não é dinheiro. A melhor coisa que o homem pode ter nessa terra é conhecer a verdade. Por isso que a Bíblia diz: conheceis a verdade o libertará. Libertar o que? A sua mente, né? Não é verdade? A sua mente. O inimigo jamais vai querer habitar em parede, porque parede não anda. Parede não anda. Este homem aqui, essa mulher, ela foi feita, sabe para quê? Para carregar o espírito, tanto do bem como do mal. Para isso, como assim o corpo? Porque o corpo anda. Então entenda que Deus não tem aliança com o corpo, Deus não tem aliança com carne, Deus tem aliança com o espírito. E Deus chamou o homem para dar o que? No espírito. Nós andamos na carne há certo tempo, só que nós andamos no espírito. E nós não devemos dar lugar para a carne, porque a carne mata, a carne judeia, a carne é ruim, mas o espírito é o que? É santidade. O espírito é obediência, viu? O espírito é felicidade. Entenda nesta noite, né, que o céu não tem tristeza, o céu não tem ruína, o céu não tem infelicidade, o céu não tem doença, irmãos. O céu tem vida, e vida com abundância. E nós, como homem, como mulher, nós precisamos entender que se eu estiver nas mãos de Deus, está na mão de quem? Não é verdade? Na mão de quem? Então eu preciso entender que é melhor estar na mão de Deus do que na mão do meu aniversário. Não é verdade? Eu preciso. Aí eu preciso trabalhar onde? Preciso trabalhar aonde, irmãos? É que eu falei para os irmãos, o povo na Nordeste é uma bênção de Deus. Só que eles têm aqueles altos e baixos muito. São muito. E se você não tem uma vida, se você não tem uma vida estruturada, você acaba. Aí eu pensei, mas Deus do céu, né? Eu aqui assim, imagina Jesus, o tempo de Jesus, né? Sofreu o bichinho? Sofreu. Porque olha, tudo era ele, não é verdade? Tudo era Jesus, cara. Tudo. Pensa no cara que sofreu com Jesus. É verdade? Porque o homem quando ele não conhece Jesus, quando a mulher não conhece Jesus, é um homem duro. Mas lembrando quem era nós, antes de conhecer Jesus, na verdade, era duro, né? Então Deus, Ele quer formar a minha vida, formar a sua vida, e fazer de você um vaso na mão do goleiro. E esse vaso cheio, e outra coisa, Deus faz o vaso, mas Ele quer o vaso cheio. Depois esse copo aqui vazio, não tem graça. Um copo cheio, Ele mata a sua sede. Não é verdade? O copo cheio vai fazer alguma coisa para te deixar você bem. A água é Jesus, né? O copo somos nós, representando o vaso. E Deus, Ele quer ver o quê? O vaso sempre cheio de quê? Cheio dos prazeres do mundo, não. Cheio do Espírito Santo de Deus. Somente assim, nós entendemos que somente assim, Deus, Ele vai mostrar a tua vida. Eu lembro, irmãos, que eu fui nesse lugar, nesse sítio que eu fui aí, tinha uma criança, acho que da idade da Sara, ou da idade da Esther, e eu estava pregando, eu olhei para aquela criança, uma criança toda de branco, né? Toda de branco. Eu falei, Senhor, por que você quer essa toda de branco? Você vai nascer médico para ela crescer. E eu acabei de pregar e falei, eu chamei o pessoal para frente, o pessoal veio para receber a oração. Depois eu pus a mão nela e comecei a chorar. Senti uma graça muito grande, uma
muito grande, que eu comecei a chorar, não somente eu, mas a igreja inteira começou a chorar. Uma graça que desceu do céu na vida dessa criança. Eu falei, Senhor, por que essa graça tão grande? Eu tinha uma paz muito grande, algo que me envolveu, e aí eu fui ver, eu estava chorando, e eu olhei a igreja inteira estava chorando. O Espírito Santo de Deus, a criança tem uns 11 anos, mas uma menina cheia de Deus. Você olha para a menina, só de você olhar o rosto da menina, você recebe ali uma paz muito grande. Eu falei, Deus, eu quero ser com essa menina aí, mais ainda. Porque nós ainda, mesmo aqui na igreja, mesmo orando, mesmo pregando, mas tem uma trilha nesse vaso que somos nós. E o Espírito Santo de Deus, ele precisa todos os dias mudar esse vaso, transformar esse vaso, né? Para que esse vaso seja o quê? Perfeito. Somente assim, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que sem mudança não custa nada a Deus. E nós precisamos nesta noite adquirir essa mudança, essa transformação. E quem faz essa mudança na vida da mulher? Somente o Espírito Santo de Deus. E aonde que está esse vaso? E aonde que está esse vaso em nós? A nossa mente, irmãos. A nossa mente. As pessoas estão preocupadas com o corpo. Deus se preocupa com o corpo. Por que Deus se preocupa com o corpo? Porque Deus é Espírito. Espírito se preocupa com o Espírito. Carne com carne. Jesus não se preocupou com carne, mas com o Espírito. Você pode ver na Bíblia que Jesus veio para curar e libertar, não veio? Enquanto as pessoas teve encontro com Cristo, os 10 leprosos, a mulher de fluxo de sangue, o cego de Jericó, e muito mais, Lázaro estava morto. E Jesus veio para esse, a Bíblia diz aí, mas ele veio para anunciar, mostrar o caminho para nós. E quantas pessoas no seu caminho Deus já colocou para você curar, para você libertar? Você como um vaso, você como um de Deus, você como uma mulher de Deus. Só que a ideologia de hoje, o evangelho, nós nos preocupamos muito, né, com as nossas aparências, com aquilo que nós estamos fazendo, né, o que nós estamos representando, não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que nós ajudemos uns aos outros. Ajuda aquele que está fraco. Busque para aquele que está fraco. Interceda para aquele que está fraco. O verdadeiro evangelho, irmãos, é você abraçar o teu irmão, é você ver a necessidade do teu irmão e tentar ajudar ele, pois é isso que Jesus fazia, não é verdade? Jesus não queria estátua, mas ele queria curar, ele queria libertar, ele queria abençoar, ele queria transformar. Jesus não estava preocupado, ele está preocupado, até a data de hoje, até o dia de hoje, a preocupação de Jesus é saber como que você está, como que está a sua casa, como que está a sua vida, como que você está diante de Deus. Essa é a preocupação de Jesus. Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer só isso. Mais nada. Jesus não está preocupado com carro, com dinheiro, com nada. A preocupação de Jesus é para saber como que você está hoje. Como que foi o seu dia hoje? Mas ele sabe, irmãos, ele sabe, só que muitas das vezes ele sabe, mas ele quer que você fale a ele. Então, Jesus, até a data de hoje, o que ele quer nesta noite é que você tenha uma vida de transformação, uma vida de mudança, uma vida de restauração, irmãos. Entenda que nesta noite, quando este vaso, como sou eu, ele entende que ele precisa, e eu preciso todos os dias dessa transformação, porque eu quero ver a glória de Deus, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ver o céu. Mas para isso, irmãos, se este vaso não estiver, se este vaso não estiver perfeito, se este vaso não estiver do jeito que Deus quer, ou que Jesus quer, irmãos, nada adianta. Não vai valer a pena eu estar aqui, não vai valer a pena eu estar no Nordeste, não vai valer a pena eu estar no rádio, não vai valer a pena nada. Não vai valer a pena eu pregar, não vai valer a pena eu ter uma vida de status, uma vida abençoada, não vale a pena, porque Deus não fez a terra para o homem, Deus fez o céu para o homem. Aleluia. Deus fez o céu para o homem, a terra. A terra você vai desfrutar da terra, mas não é isso que Deus tem para o homem, não. Deus tem o céu. Aleluia. A terra vai passar. Assim como todo mundo passou, quantas pessoas que já passaram e foram embora, não é verdade? E Deus, irmãos, não se preocupe com o sucesso. Deus chamou eu e você para tomar conta das coisas dele, para cuidar das coisas do Senhor, para
ser exemplos de vida, para somos homens de Deus, mulher de Deus, custe o que custar. Está doendo, está difícil, dói de manhã, dói de tarde, ficamos tristes, ficamos oprimidos, mas o importante é que nós não desista, mas permaneça na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e suave ao teu coração. Não deixe que este mundo roube aquilo que o Senhor tem te dado. O Senhor tem te dado a oportunidade de vida, de você conhecer quem é Jesus, né? E quem é Jesus hoje? Como que nós conhecemos Jesus? Tem vários tipos de Jesus. Eu falei no Nordeste, falei, irmãos, é Jesus que você conhece, eu não conheço. Jesus é arrependimento, é mudança, é transformação, é mudança de mente, mudança de caráter. Jesus faz isso na vida do homem. Não é verdade? Jesus domina a sua vida. Ele controla a sua vida. Eu não estou controlando a minha vida, mas a minha vida é controlada por Jesus. Mas para isso eu preciso entregar. Eu preciso dizer, Jesus, eu sou o vaso nas tuas mãos. E eu, como amo nas tuas mãos, não mando mais em mim, mas eu sou conta de mim. Estamos vivendo na reta final, irmãos. Reta final. Reta final, irmãos. Muitas coisas vão acontecer ainda este ano ainda. E nós precisamos estar preparados. É verdade? Você não vai encher sua casa de feijão arroz, não é isso? De alimento, não é isso. Acontece qualquer coisa no mundo, tem as pessoas no mercado e falta comprar o mercado inteiro, né? Não é isso, irmãos. A doença que vai matar. E você vai querer comer e você vai conseguir comer. Está acontecendo lá no Nordeste. A pessoa tem tudo. A pessoa está morrendo assim. Ele não consegue comer, tem tudo. O inimigo ali. A pessoa não come, a pessoa não bebe, não deixa a pessoa comer, a pessoa não bebe. Muitos. Tem muitas pessoas no Nordeste precisando de mim, de você. Muitos. Tem muitas pessoas dentro da sua casa doente, oprimida, que não sai para fora. Muitas pessoas. Pessoas com depressão no grau muito. Criança, a idade da estresse da depressão, não pode sair. Assim, ó. Mas tem nada. Pessoas procurando para fazer. Como fala mesmo? Como fala mesmo? Psicólogo, terapia. Assim, ó. E não tem espaço. Pessoas que querem pagar e não conseguem, porque não tem mais espaço. Pessoas morrendo. E nós temos esse desafio que na mão de fazer uma pensão sobre nós. Jesus não pensava neles, ele pensava nos outros. A função de Jesus, Deus, fez a parte dele, ele fez a parte dele, e agora eu tenho que fazer a minha parte. Nós já temos o alimento certo, nós já temos a palavra certa, nós conhecemos Cristo, estamos aqui buscando a presença de Cristo para poder ajudar aqueles que estão lá fora. O Nordeste é um país que precisa. Nós ficamos 1h30 na casa dessa senhora que vai ter 4 anos com um derrame. Nessa 1h30 que nós ficamos lá, a mulher fez assim. Ela ficou tão bem, mas tão bem, uma senhora de 84 anos que está com esse negócio aí, que ela olhou para o Alex 4 vezes e falou assim: ele é bonito, hein? Ou 4 vezes, ele é bonito, o cara está melhorando. E quando eu cheguei, ela estava deitadinha assim, com a bonequinha pequenininha, e ficava assim, né? E nós começamos a conversar de Cristo, começamos a orar, puxou uma palavra, daqui a pouco ela sentou e falou assim: bonito, eu falei, está melhorando. E eu falei: Alex, você ficar toda semana aqui, anda. Libertação, a mente. 1h30, nós ficamos 1h30, porque a gente estava no carro empresa, precisamos entregar o carro para os seus pais, a gente ficasse mais tempo. Eu falei: Alex, e quando o Alex foi embora, que deu um abraço nela, eu não precisa falar Alex mais. Olha só que grau. E nós temos tudo. Por que nós temos tudo? Porque o Senhor nos deu o quê? O poder e a autoridade. Nós temos o poder e a autoridade. As pessoas
muitos demônios lá, as pessoas ficavam com medo. Eu falei, meu Deus, me deu poder e autoridade, eu vou para cima, tá bom. Se eu tenho poder e autoridade, eu tenho a certeza de quem está comigo é Cristo, eu vou ter medo, eu vou para cima. Porque foi para isso que Deus me chamou, para expulsar os inimigos, né? Para repreender o mal, para abençoar, e se for você tiver fé, ressuscitar os mortos. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. E eu tenho certeza que se a gente buscar esse verdadeiro evangelho de Cristo, nós iremos fazer milagre maior do que Jesus já fez, porque está na palavra dele. Eu preciso somente que buscar Ele, né? E entregar os meus caminhos, entregar a minha vida, né? Entregar os meus desejos, a minha vontade, parar de lutar comigo mesmo. Sabe uma criança que luta com ela mesma? Não quero comer, não quero comer, não quero comer, não quero comer, né? E a mãe insiste, não quero comer, assim? Então pare de lutar com você mesmo, aceite. Jesus te chamou para ter salvação na tua casa, salvação na tua vida, salvação no meio da tua parentela. Jesus te chamou nesta noite, né? Para você fazer a diferença neste mundo, né? E através da tua vida, outras vidas chegam aos pés de Jesus. Para isso, o Evangelho de Cristo é mudança, tanto da minha parte quanto da sua parte. É transformação. Jesus está mudando. Vamos louvar, vamos aqui, pregamos aqui, oramos, subimos no monte, descemos no monte, irmãos. Esse negócio é muito além do que você pensa, do que você imagina. Mudança mesmo. Este ano é um ano da mudança, nós precisamos mudar. Jesus quer usar a tua vida, quer usar a minha vida para resgatar essas vidas. Nós somos guarda no bandoleiro. Esse guarda tem que estar cheio de Deus, cheio de Jesus, né? Cheio de Espírito Santo de Deus. Vamos fazer de nós mesmos, né? Vamos ter mais tempo para Cristo, né? Vamos fazer mais a vontade de Cristo, para que a vontade de Cristo não prevaleça na tua vida, em nome de Jesus Cristo, né? Porque é o Senhor que cuida da tua casa, é o Senhor que cuida do teu casamento, da tua família. Vamos cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Cuide daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Se o Senhor te tirou deste mundo e te colocou aqui em nome de Jesus Cristo, é porque Deus tem obra grande na sua vida. Sabe o que eu digo para você? Porque quando nós começamos a nossa igreja lá, eu nem queria, não, nem queria, né? Eu nem queria. E agora está querendo até abrir outra igreja, olha só. Nem queria, pastor, eu não quero não. Eu não sei nem falar, mas já estava até orar, precisava até cantar. Né? Aí ele falou, pastor, vamos abrir outra igreja, olha só a semente já, querendo dar fruto. É verdade? Aos pouquinhos, aos pouquinhos. É aos pouquinhos nós temos que ligar. A minha preocupação é: Jesus não voltando, eu preciso me posicionar cada dia mais e mais. A obra é a obra de Cristo. Nada acontece, porque Ele está aqui dentro. Já fui formado no céu para fazer aquilo que Ele tem determinado. A igreja vai crescer com 2 ou 3, mas quem segura é Ele. Verdade? Estamos dizendo, como pode a igreja ter 3 pessoas e ter 10, 15 igrejas? Deus trabalha comigo. Eu preciso me preparar para discipular esse mundo, para levar esse mundo para o céu comigo. Porque em um, Deus faz uma nação. É verdade? Sou eu. Eu levo aqui só. Vou discipular. Vou discipular você. O que Deus quer é alma. Deus chora, né? Ele quer alma. Assim como você fica alegre, está com o bolso cheio de dinheiro, assim como você fica doido, né? Quando está com um emprego, com um carro. Só que Deus quer você. E nós precisamos. O céu comum faz muita coisa. E você precisa fazer muita coisa. A igreja não é minha, nada que ninguém. A igreja é nossa. Todos nós temos um trabalho para fazer essa casa aqui. O mais importante é que a gente faça a vontade de Deus, de Deus, para que o céu ele multiplique a tua vida. O reino do céu é diferente do que o homem pensa, do que a mulher pensa. O reino do céu é mudança. Assim como as nuvens, elas mudam, né? Assim somos nós. Deus tem o poder para transformar um homem para dentro da mulher. E Deus ainda quer ter esse vaso nas mãos dele. Será que nós temos vasos nas mãos de Deus ou estão nas nossas mãos ainda? Né? Não ande dos seus pensamentos. Não busque aplauso. Não busque tapinha nas costas. Eu
conheci o pastor Severo, que está nos ajudando na Paraíba lá. Ele tem uma igreja lá, e aí ele falou assim: queria me conhecer. Aí ele foi lá na Cadaral, depois que estamos conversando. Eu fui sincero para ele, irmão. Eu falei: eu sou alguém com você. Eu falei: irmãos, o pastor não gosta de bater nas costas, não gosta de ficar jogando, só isso que vocês querem. Quer fazer uma licença comigo, ele faz assim. Eu sou essa pessoa aqui, se você for lá nesse padrão daqui, o pastor fala assim, é assim, ele fala mesmo. Eu não posso, a pessoa que eu sou aqui, eu tenho que ser em casa, tem que ser aqui na oficina. Se você vem para aqui na oficina e não está aqui, eu não pode te falar. Paulo é assim, é o mesmo que é aqui. Por quê? Porque eu estou sendo forjado. E dói? Dói. Porque aqui é homem ainda, é rebelde ainda, e precisa ser quebrado para que o poder dele, para que a glória dele seja. Deus nos chamou para isso, para que você seja transformado, você homem, você mulher, você que está assistindo esta noite também, você que está assistindo aí, busque logo a presença de Cristo, busque logo a palavra do Senhor, pois somente a palavra de Deus tem que estar dentro dos nossos corações. Nós precisamos entender em nome de Jesus Cristo que se não haver mudança aqui, não há mudança aqui fora. Jesus ele veio para transformar, para mudar o outro, para resgatar o outro que estava perdido. E nós precisamos estar na mão do oleiro para que esse vaso todos os dias seja perfeito, para que ele possa usar esse vaso. Como que Deus vai nos usar se a gente estiver quebrado, né? Põe a água no vaso quebrado, a água não para, vai embora. Mas se o vaso estiver perfeito, essa água não vai embora. Jesus ele diz: a água, né? Ele é a água. Quando aquela mulher samaritana, ela provou da água viva que é Jesus, né? Ela se libertou ali dos demônios, daquele mal para a vida dela, e ela se tornou uma mulher verdadeira. Assim também nesta noite é comigo e com você. Pronto, irmãos. É isso. Deus, mesmo jeito que ele libertou a mulher samaritana nesta noite, ele quer libertar o povo que clama pelo nome dele. Mas para isso precisa entender a mensagem. E muitas das vezes, irmão, Deus quer falar com você no Espírito, mas você não entende o Espírito. Como que Deus vai falar com você no Espírito? Eu estava no aeroporto ontem, foi interessante, né? Fiquei lá esperando lá 6 horas, pelo amor de Deus, 6 horas. Carro lá, carro para cá. Andei para lá e para cá 6 horas. Aí eu estava sentado na frente, aí tinha um pessoal de outro país, falando outra língua estranha, né? É de outro país. Eu pensei que Deus é terrível, né? Deus muda as línguas, né? Olha só, não entendia um tostão que eles falavam ali. Olha o que Deus faz. Deus não fez? Cada torre, né? De Babel, né? Peraí, deixa eu mudar esses camaradas aí. Aí eu lembrei, falei: olha o que Deus faz. Os camaradas falavam ali, eu não entendi uma palavra, né? Entre eles, depois que eu fiquei, aí esses camaradas são terríveis, né? Eles estão falando entre eles, eu não entendo nada. Só que quando ele quer pedir informação com o brasileiro, eles falam brasileiro, né? Rapaz, é assim Deus. Como que Deus vai falar com você, se você tem espiritual? Verdade? Deus não fala com carne, Deus fala com o Espírito. O Espírito é de nós, aqui dentro dessa casa. O corpo leva o Espírito. Deus ele tem contato com o Espírito. Somente aquele que é espiritual tem contato com Cristo. Às vezes chora, vê as emoções, sente aquela coisa toda, mas tudo isso aí passa. Como se fosse, não, mas o espiritual fica para sempre, fica cuidado. O contato é direto. Você está em casa, você sente a presença dele. Você dá no trabalho, você sente. Eu não preciso de uma música para me emocionar, para sentir a presença de Deus. É verdade? As pessoas estão assim hoje. Na igreja, o teu louvor, está sentindo Deus para ele, né? Que a pessoa está oprimida. Que presença que é essa? A presença verdadeira para sempre. Né? Você não precisa de uma música. Você precisa. Não, peraí. Se você está ligado no céu, você está ligado no céu, onde você for, você sente a presença dele. Isso. A verdadeira fé, Senhor. Eu não preciso de uma música para me emocionar. Eu preciso de louvor para falar de Deus. E eu agora estou assistindo Deus. Todas as vezes ainda não me enganando. Mas daqui a pouco você estava quieto. Outras pessoas que não estavam louvando, estavam dormindo, porque espírito de enganação. Mas o verdadeiro espírito, irmãos,
você não precisa de nada, você precisa somente de Cristo na sua vida. Receba nesta noite, deixa o Espírito Santo de Deus tocar na tua vida. Deixa ele encher essa casa, encher esse vazio, né? Vazio, esse vazio, não presta para nada. Esse vazio vai deixar você triste, vai deixar você oprimida. Esse vazio vai deixar você preocupada. Você vai ter mais segurança, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você fala. Peraí, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E se eu sou uma nova criatura, eu tenho o poder, eu tenho autoridade. E se eu sou uma nova criatura, eu não sou conduzido pelas palavras deste mundo, né? Mas conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Verdadeira disciplina, é transformação, é mudança. Mas para isso nós precisamos entregar nossa vida aos pés de Jesus. Que Deus nessa noite abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique de pé para orar. Irmãos, a nossa inauguração vai ser dia 2 e 3 de maio. Virado no calendário dia 2 de maio. E aí agora essa semana agora eu vou correr para comprar as cadeiras já. Eu vou pintar a frente lá, fachada lá, você vai ter as cadeiras, a fachada só, vai comprar aquele som. O som eu já vi já, e comprar as placas, vou colocar lá, vai ser dia 2 e 3 de maio. Então nós vamos correr agora essa semana aí, deixa a igreja bem bonita aí, que eu tenho certeza que vai ser a bênção de Deus. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu quero te agradecer, Deus, por cada vida que está aqui nesta noite, Deus. Pela vida das nossas crianças, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Deus. Senhor, nesta noite, Deus, aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo possa falar neste coração nesta noite, Deus. Porque eu acredito, Deus, na tua grandeza. E sei, Deus, que o processo muitas das vezes é lento, ou é difícil, mas também entendo, Deus, que tudo é para melhorar a nossa vida espiritual, para melhorar, Pai, a nossa caminhada com o Senhor. E quando nós entendemos, Deus, os mistérios espirituais, as coisas espirituais, eu sei, Deus, que muitas das vezes tem pessoas que não entendem, Deus. Dá discernimento espiritual para essa pessoa, para essa mulher, Deus, para que ela venha entender, Deus, que nós, como homem, como mulher, nós precisamos, Deus, andar, Deus, mais no Espírito. A nossa luta, Deus, é espiritual, a nossa guerra é espiritual. Nós precisamos entender que se a gente for um vaso nas tuas mãos, na mão do oleiro, grandes coisas nós vamos fazer usando a nossa vida, Deus. Pois tu é Espírito que o Senhor quer usar a nossa vida, Deus, para transformar a nossa vida, Deus. Abençoe nesta noite a tua casa, mais ainda assim como o Senhor tem abençoado, porque a igreja é a igreja do Senhor. E tu é aquele que pode sustentar, Deus, este mundo, Deus, com uma pessoa. Sustenta a tua igreja, como o Senhor tem sustentado até o dia de hoje, a igreja sede, a igreja do Nascente, a igreja do Curuvi, a igreja da Paraíba, Deus. O programa de raio também, Deus. Fé nós temos. É para isso, Pai, porque a tua palavra vai dizer que pela fé somos mais que vencedores. E é nesta noite, Pai, que eu clamo ao Senhor por estas vidas, Deus. Peço a Ti, ao Senhor, para nesta noite, fortalecimento, Deus, assim, Deus, como Tu fizeste ali, Pai, naquela mulher, Deus, faça nesta noite as nossas vidas, nos liberta deste mundo, dos pensamentos, dos prazeres, das vontades, Senhor, mas faça nesta noite, Pai, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia da Tua presença, e que a Tua presença nesta noite, Pai, esteja conosco todos os dias, e aonde a gente for, meu Pai, o Senhor esteja conosco, Deus. A casa do Senhor, faça morada nesta casa, transforme esta casa, abençoe esta casa. Pois nesta noite, Pai, que o Senhor venha preparar para uma noite de descanso, amanhã é feriado, vamos descansar amanhã, Deus, em nome de Jesus Cristo. Aquele que vai descansar, bom descanso, vai pegar um bom trabalho, Deus. Mas eu acredito, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai ser uma semana, Deus, mais que abençoada. Prepara, Senhor, prepara, Pai, todo o trabalho que tu ali, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Envia, Deus, ali, Pai, a providência, envia o milagre, porque nós acreditamos no Senhor, Deus. Eu sei que tudo possa aquele que nos fortalece, Deus. Nos leva de volta, Deus, à nossa casa. Do mesmo que Jesus trouxe, Pai, abençoe, Pai, também o nosso pastor Ené, que está no seu nascendo ali, Pai, traga de volta, Pai, guardado, Deus, protegido de todo o mal, em nome de Jesus Cristo, Pai. Hoje, nessa noite, nós te pedimos, te agradecemos, Deus, para aquele que estão doente, a mãe da nossa irmã Mário, na sua casa de Deus, Pai, convertendo aquela mulher, cura, Pai, aquela mulher, em nome de Jesus Cristo, Pai, que ela seja, Pai, abençoada, Pai, desamarra, Pai, as suas pernas, Pai, descreve as suas pernas ali, Deus, em nome de Jesus Cristo,
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus,